Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 1 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2025 traz como tema as profundezas da revelação divina na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista da revista é o pastor Joaquim José da Costa, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 1, Bênçãos Espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo começa sua carta aos Efésios falando das bênçãos espirituais que nos são dadas na pessoa de Jesus Cristo, no qual todos nós estamos, pois fazemos parte do seu corpo, que é a igreja. Essas bênçãos, não obstante serem espirituais, abrangem também a vida natural, como a cura do corpo e da alma e o provimento das coisas a vida terrena. Bênçãos espirituais com abrangência eterna. Bênçãos espirituais incluem bênçãos naturais. Jesus era seguido por uma grande multidão, sendo grande parte dela interessada apenas nos benefícios naturais que poderia vir dele. Mesmo assim, Jesus atendia a todos. E hoje não é diferente. Igrejas cuja mensagem é apenas uma ênfase aos milagres estão lotadas de pessoas que ali vão apenas para receber o que precisam. Jesus sempre direciona o foco para o reino de Deus, porque dele vem tudo e mais a maturidade espiritual, por meio de uma maior aproximação dele. As bênçãos materiais são consequências. Embora Jesus não proíba pedir bênçãos naturais, observemos que no modelo da oração deixado por ele, Jesus Cristo, o pedido do pão nosso de cada dia vem depois do venha ao teu reino. É preciso estar em Cristo. Paulo usa com frequência a expressão estar em Cristo, para ensinar que o cristão está inserido nele como parte dele e membro do seu corpo. Essa é a relação que Jesus Cristo fixou para cada cristão, permitindo muita intimidade, a ponto de dizer que só tem vida em si mesmo quem tem comunhão com Jesus Cristo. O propósito de Jesus é que essa profunda intimidade aconteça com a cada crente, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bênçãos da eleição antes da fundação do mundo. A presciência de Deus. Pedro diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Paulo confirma dizendo: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Dessa forma, podemos compreender que, na sua onisciência, Deus conheceu antecipadamente os que iriam crer em seu Filho. A palavra conhecer tem o sentido de se relacionar, ter comunhão e não apenas saber que alguém existe. Naquele grande dia, alguns até dirão a Jesus que expulsaram demônios, que fizeram milagres no seu nome. Mas Jesus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Jesus não os conhecia, mas sabia que eles praticavam o mal. Deus adota providências em relação aos conhecidos. A Bíblia é clara sobre aqueles que Deus conhece. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Sendo assim, quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A glorificação é a redenção ou transformação do corpo que ocorrerá na vinda do Senhor Jesus Cristo. Entre a predestinação e a glorificação, há o chamamento e a justificação pela fé. Os que Deus não conheceu. Não é da natureza de Deus eleger uns para a salvação e destinar outros para a perdição. Isso não existe. No entanto, Deus sabe desde o princípio da fundação do mundo que muitos não creriam no Filho e amariam mais o pecado do que a Deus. Mesmo assim, Deus derramou sua graça trazendo salvação a todos os homens. O seu desejo é que
todos os homens se salvem e é paciente, não querendo que ninguém se perca. Mas a fé não é de todos, e por isso muitos não foram conhecidos. A bênção da plenitude dos tempos. Os dois sentidos da plenitude. Participar da plenitude dos tempos é outra grande bênção desta dispensação da graça. Desde Adão, Jesus foi anunciado tanto por profecias expressas como pelas figurativas. Sua vinda há 2000 anos atrás cumpriu as profecias e fez aflorar muitos mistérios que estavam ocultos até mesmo nos profetas. A vinda de Deus à Terra por meio de Jesus Cristo e a revelação do seu grande amor a este mundo são o coramento da história humana, em que a revelação de sua bondade abre espaço para os homens definirem conscientemente sua posição em Cristo ou fora dele. Ou está dentro ou está fora de Jesus Cristo. A isto Paulo chama de plenitude dos tempos. Essa plenitude começa com a primeira vinda de Jesus Cristo e termina com a segunda. Neste período, a luz e as trevas na terra alcançarão sua plenitude. Do lado das trevas, surgirá o homem do pecado, que será a personificação do pecado do homem. Do lado da luz, a igreja conhecerá o maior mover do Espírito Santo de toda a sua história. Entendendo o conselho de Deus. O profeta Jeremias fala do conselho do Senhor, dando a entender que a Trindade decide em plena concordância como um só Deus, que de fato é, mesmo se manifestando em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo afirma que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus é uma comunidade e nos fez também uma comunidade, homem, mulher e filhos. Ele incentiva os relacionamentos entre os cristãos para crescimento espiritual e entre cristãos e não cristãos para testemunho da salvação, o penhor da nossa herança. Duas das funções do Espírito Santo são, primeiro, a de selo de Deus, que assegura que somos sua propriedade. Segundo, a de penhor da nossa herança. Ele nos foi dado como garantia da nossa redenção, a saber, a transformação do corpo, para os que estiverem vivos na vinda do Senhor, ou ressurreição para os que já morreram ou irão morrer em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus trouxe provimento completo e abundante para todos os que nele creem. Somos abençoados em Cristo Jesus com a salvação e com as bênçãos da salvação, que são aquelas que decorrem da vida em Cristo Jesus, que nos traz paz, alegria do Espírito Santo, capacidade para amar com amor divino, consolo, milagres e tudo que pode proporcionar o fenômeno da habitação do divino no ser humano. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 1, nossa primeira lição do ano 2025. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.